Quem usa óculos tem grande dificuldade na hora de fazer a sombra. Até conheço muitas mulheres que falam assim: ah, Gé, eu não uso sombra porque eu uso óculos, fica difícil para fazer. Então eu trouxe aqui duas opções para você fazer a sombra, para ficar mais fácil para você fazer a sombra. Primeiro, que você tem que ter as ferramentas certas para fazer a sombra, né? Primeiro, você vai precisar de uma sombra e tenho duas opções para você. Você pode usar o dedinho ou pode usar um pincel de esfumar. Por quê? Porque a sombra, quando aplicada com o dedo ou com o pincel de esfumar, ela fica mais fácil de aplicar. Então, quando você tem um pincel fofinho, que é esse aqui, ó, com o pincel de esfumar, que ele é gordinho assim, ó, ele fica mais fácil de você aplicar. Então, uma dica para você que usa óculos, esse pincel aqui vai facilitar na hora de aplicar. Começa sempre no comecinho, perto dos cílios, e você vai subindo, fazendo movimentos circulares, você vai subir essa sombra, tá? Não precisa subir até a sobrancelha, você pode vir também de fora para dentro com esse pincel. Vai fazer uma sombra esfumada. É muito mais fácil você fazer uma sombra quando você tem a ferramenta certa. É a mesma coisa que você querer tomar sopa de garfo. Se você tá com a ferramenta errada, não dá certo. Então, para facilitar quem usa óculos, eu indico utilizar o pincel de esfumar para fazer a sombra. Lógico, as outras pessoas que não usam óculos também podem usar o pincel de esfumar, que é o pincel mais fácil para você usar a sombra. Você pode aplicar com ele a sombra e também pode espalhar a sombra com ele. Outra dica é com o dedinho mesmo, tá? Você vai colocar a sombra, vai passar a sombra lá no dedo, vai pegar a sombra lá no dedo, vai colocar no centro do olho, vir até o centro e voltar, fazer esse movimento de vá e vem. Isso também parece algo bobo, mas muitas vezes quando eu estou com pressa, eu me maquio assim. Eu passo a sombra com o dedinho. Então, você vai espalhar a sombra na pálpebra móvel, que é essa parte que mexe do olho. Você não precisa ver para fazer isso, você sente com o dedo. O nosso dedo já tem até um espacinho certo aqui para fazer. Eu falo que ele tem um achatadinho, né? Então, ele se encaixa no olho. Então, você faz esse movimento de vai e vem com a sombra, também fica fácil para você aplicar. Outra coisa que eu posso falar para vocês, no mercado já existe também espelhos de aumento, tá? Até indiquei para minha mãe para ela comprar espelhinho de aumento, né? Para ficar mais fácil para fazer maquiagem, como ela gosta de passar delineado na sobrancelha, fazer outras coisas. Então também opte por espelhos de aumento. Eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês o meu espelhinho aqui. Esse meu espelho eu comprei na internet, tá? Ó, ele tem até uma luzinha de LED aqui que aumenta bastante na hora de me maquiar também. Então, um espelhinho assim facilita muito também na hora de você se maquiar. Então, ambiente iluminado, né? Um espelhinho de aumento também facilita. Mas na hora de fazer a sombra, né? Que é a minha dica de hoje, você vai poder aplicar com o dedo ou com o pincel de esfumar. Isso vai facilitar muito mais na hora de você aplicar, mesmo que você não enxergue, você sente o movimento do pincel, você não precisa encostar num lugar certo. Quando a sombra é esfumada, é mais fácil de fazer o acabamento. E por isso o pincel de esfumar é mais fácil e o dedinho também.